Meus irmãos, temos aqui o pastor Tiago, nós poderíamos ouvi-lo também, mas a gente está numa... Você veio para ouvir, né, Tiago? Nós estamos numa sequência de mensagens, pregando já 3 terças-feiras, e hoje é a 4ª terça-feira que nós estamos tratando de um assunto sobre algumas perguntas que o Senhor Deus fez. E hoje nós vamos concluir com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos concluir hoje com a última pergunta feita por Jesus. É claro que a Bíblia tem muito mais perguntas, muitas outras perguntas, mas nós escolhemos 4 perguntas. Nós escolhemos a primeira pergunta em Gênesis 3:9, que é quando o Senhor Deus disse para Adão: onde estás? Adão e Eva. Depois nós fizemos a pergunta em Gênesis 4:9, quando o Senhor perguntou a Caim: Caim, onde está o seu irmão? E depois nós também tratamos quase que 2 terças-feiras sobre a pergunta que o Senhor Deus fez a Elias: o que fazes aqui, Elias? O Senhor perguntou para ele: o que fazes aqui? Quando ele estava lá debaixo do zimbro no deserto, e depois perguntou ele do lado de fora da caverna e dentro da caverna. E os irmãos lembram que eu disse, que nós afirmamos aqui o que está na palavra do Senhor, que o Senhor não perguntou: o que fazes aí, Elias, né? Se eu perguntar ao irmão Fernando ali: irmão Fernando, o que você está fazendo aí? É porque eu estou aqui e ele está lá. Mas se eu disser: que fazes aqui? É porque eu estou perto do Fernando para perguntar aqui. Então, quando o Senhor foi atrás de Elias, Deus não estava longe e o Elias lá, e o Senhor: o que você está fazendo aí, Elias? Não, mesmo dentro da caverna, o Senhor estava lá pertinho dele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Isto é, você está fugindo de mim, mas eu estou perto de você para saber o que está acontecendo com você. Amém, meus irmãos? Olha que interessante isso. E também, hoje eu quero falar sobre as 3 perguntas que Jesus fez a Pedro. A mesma pergunta: amas-me mais do que estes? E o Senhor perguntou por 3 vezes. Só que quando você vai ver aqui no final, que quando nós buscarmos no original aqui do grego, que o Novo Testamento foi escrito, esta pergunta ela tem diferença uma da outra. E aí, só a título de introdução e informação, a pergunta que eu comecei no primeiro estudo bíblico há 1 mês atrás foi: por que é que Deus pergunta se ele já sabe a resposta? Não é? Lembra que eu expliquei isso? Então eu estava dizendo, pastor Tiago, não sei se você acompanhou uma das outras mensagens, é que quando o Senhor pergunta, mesmo sabendo da resposta e sabendo onde a gente está, é porque o Senhor, em primeiro lugar, quando ele diz: onde você está? Ou o que você está fazendo aí? Em primeiro lugar, é para que você se enxergue, é para que você pense: olha aqui onde eu estou. Em segundo lugar, é para que você o enxergue, que você diz: eu pensava que ele não estava vendo, e ele está vendo, certo? E quando o Senhor também pergunta, é para nos confrontar e nos levar ao arrependimento. Então, todas as perguntas de Deus, elas têm um propósito definido, e o propósito é nos levar para mais perto dele, porque o Senhor não nos quer ver longe dele. E todas essas mensagens que nós pregamos, elas estão no Facebook, no nosso Facebook, Rádio Web Shalom, ou na minha página, pastor Jander Magalhães, e ela está distribuída por aí também em áudio de WhatsApp. E hoje eu quero tratar sobre a pergunta que o Senhor fez a esse servo do Senhor chamado Pedro. É interessante, irmãos, Pedro, e eu já de início eu queria falar algumas coisas a respeito desse Pedro. Eu não vou ler, porque o presbítero Gilmar já leu com o Weiler, com a igreja, nós já lemos o texto de João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 19, onde estão inseridas as perguntas que o Senhor fez para Pedro, por 3 vezes perguntando se Pedro o amava. E como nós estamos no estudo bíblico, alguns textos depois eu vou pedir a irmã Marcela para jogar na tela, mas em primeiro lugar eu gostaria de dizer para os irmãos algumas coisas a respeito desse apóstolo do Senhor Jesus, desse discípulo do Senhor Jesus. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o seu nome, Pedro, a princípio ele não chamava Pedro, ele chamava Simão. A Marcela vai colocar para mim, por favor, João, capítulo de número 1, o versículo
de número 30, deixa eu ver qual o versículo de número, João capítulo 1, versículo de número 39, mas nós vamos começar do versículo de número 35, para você ver como é que Pedro aparece no cenário da história. Aleluia. Olha aí, 1 de João, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, dos discípulos de quem? Discípulos de João. E vendo passar Jesus, disse, o que João disse? Eis aqui o Cordeiro de Deus. No versículo 37 diz, e os dois discípulos que estavam junto com João, ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Eram os discípulos de João e agora seguem Jesus quando ouvem João dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, os dois discípulos de João, disse-lhes, quem buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde o senhor mora? Onde moras? Olha o versículo 39. E ele, Jesus, lhes disse, vinde e vede. Jesus chamou-os para ir na sua casa. Vem cá para vocês verem onde eu moro. Olha a sequência. Ficaram com ele aquele dia e era já quase a hora 10ª, já era lá pela tarde. Olha o versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e que o havia seguido. Então, qual o nome desse primeiro que acompanhou Jesus para até a sua casa para ver onde ele morava? O nome dele era André. E André, irmão de Simão Pedro. Vai para o versículo 41. Depois que... Marquinhos, parece estar um pouquinho agudo. Se você puder tirar um pouquinho do agudo aqui. E um pouquinho de microfonia. Veja bem o que eu quero mostrar para os irmãos. Volta no 40, por favor, Marcela, por gentileza. Esse André, irmão de Jesus, era um daqueles que haviam ouvido e havia seguido e passado uma tarde com Jesus. Já me deu uma vontade de chorar aqui por causa do versículo seguinte. Vai, 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão. Espera aí, o camarada acaba de passar uma tarde com Jesus. Encontra imediatamente Simão, seu irmão, e disse, ei, a gente encontrou o Messias, que traduzido é o Cristo. Agora olha o 42. E levou a Jesus, levou quem? Simão. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, já soltou uma rajada de profecia sobre a vida dele, de palavra, e disse, Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, e Pedro quer dizer pedra, pedra, aleluia. Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. 43. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou Filipe e disse, segue-me. Então Jesus está chamando os seus primeiros discípulos. O Pedro já está no pacote. Mas olha cá o que eu vou te dizer. Se você ficar feliz, depois você pode dizer um amém, um aleluia, não tem problema não. Quem foi este homem? Filho de João, o Simão Bar Jonas. Por isso que às vezes a Bíblia chama ele de Simão Bar Jonas, porque a palavra Bar do aramaico é filho, Jonas. Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Ele era filho de João, ou Jonas, era irmão de André, era um empresário de pesca, ele era um pescador nato, ele era casado. A prova que Jesus foi na casa dele para curar a sua sogra, ok? E Paulo também, ou melhor, Paulo depois lá em Coríntios disse, por que também eu não posso levar uma irmã como nosso irmão Pedro? Isto é, por que eu não posso levar, por que não pode levar uma mulher como o Pedro leva? Tá certo? Parece que em alguma viagem a esposa fez parte. Bom, ele era nascido em Betânia, mas ele morava na cidade de Cafarnaum.
Ele foi levado a Cristo através do seu irmão André. Oh, glória a Deus. Ele tornou-se discípulo. Depois de discípulo, ele tornou-se apóstolo do Senhor. Depois de apóstolo, ele tornou-se um líder. Ele é tão parecido conosco, irmãos. Sabe por quê? Porque ele era instável, ele era cheio de altos e baixos. Tipo você, tipo eu, que tem dia que amanhece soltando fogo pela narina e dizendo, estou cheinho de Deus e estou indo e vou quebrar tudo. No outro dia você diz, nem no culto eu quero ir. Sabe aqueles picos que você vai lá em cima, depois você nivela, depois você vai lá embaixo, depois você sobe outra vez, vai outra vez subindo. Ele era cheio de altos e baixos. Só que tem um detalhe, ele era capaz de fazer declarações de fidelidade ao Senhor, irrestrita ao Senhor, a ponto dele dizer, Senhor, se for preciso eu morro por causa do Senhor. Olha que pico que ele está lá em cima, né? Está lá em cima no alto. Daí a pouco ele está dizendo assim, eu não sei de que você está falando, moça. Eu não conheço esse tal de Jesus. Eu não conheço esse tal de Jesus. Não sei do assunto que você está tocando. Esse Pedro, ele era capaz de fazer uma declaração, por exemplo, que quando Jesus perguntou assim, que diz o pessoal aí, o mundo aí que eu sou? Aí uns disseram, olha, uns dizem que o senhor é João, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, outros, há uma confusão na cabeça do povo aí. Uns dizem que o senhor é um dos profetas. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz, mas eu quero saber de vocês, o que vocês dizem a meu respeito? E diz a Bíblia que Simão Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Presta atenção na palavra Cristo, porque Cristo do grego, Christos, é Christos, mas do hebraico é Meshihá, ou Messias, e a palavra Messias significa ungido. Então ele diz, tu és o Cristo, tu és ungido. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sabe o que Jesus falou? Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, isto é, Simão filho de Jonas, porque você não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu é que revelou isso para você. Foi o meu Pai que revelou isso para você. Aí, olha bem a sequência do assunto. Esse é o Pedro que eu estou falando nele, né? Um camarada top, mas segura aí para você ver. Segura aí. Em seguida, Jesus toma a palavra e diz assim, Pedro, é o seguinte, olha o que Jesus falou. Olha bem, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Pedro, olha aqui a sequência. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos explicar isso aqui. Eu também te digo que tu és Pedro. Só que a palavra Pedro é Petros, que quer dizer fagulha de pedra ou pedrinha pequena. Agora, sobre esta pedra, aí o termo do grego é sobre esta Petra. Porque enquanto Pedro é Petros, fagulha de pedra, Jesus falou sobre esta Petra. Petra já não é fagulha de pedra, é uma rocha grande. E olha o que Jesus falou, sobre esta Petra, e a gente precisa entender que quando eu falo esta e essa, quando eu digo esta Bíblia, ela está perto de mim. Quando eu digo essa Bíblia, lá do Alexandre ali, essa, ela está lá. Então Jesus não disse assim, sobre essa pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ele disse, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Eu vou repetir, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia! Toda artimanha, toda a movimentação da porta do inferno que se levantar para atrapalhar a igreja ela é de índole dinâmica. O que é isso? A igreja é
um organismo vivo. Eu vou repetir, a igreja é viva, a igreja se movimenta. A prova é que quando eu abro o livro de Atos dos Apóstolos, eu já vejo a igreja lá na frente, uma igreja que Pedro fazia parte dela. Olha os verbos que eu encontro no livro de Atos em relação à igreja, para provar que a igreja é viva. Por exemplo, eu encontro o verbo recebereis, divulgavam, olha aí, curavam, orando, tudo verbo de ação, orando, andavam, reunidos, edificada, perseverava, multiplicava, creram, enviaram, crescia, aumentava, acrescentava, entrava, saía, comovia, anunciava, louvava e movia. A igreja é de índole dinâmica, meus irmãos. A gente atira para todo lado, prega no rádio, prega na televisão, prega na internet, prega nos setores, só no Ipanema 6 setores, prega para criança, prega no asilo, e prega no hospital, e prega em Cuba, e prega na África. A igreja viva, a igreja movimentando. Igreja que se não movimenta, tem alguma coisa errada com ela. É por isso que certa vez na porta de uma catedral na Inglaterra, uma igreja estava morrendo espiritualmente. Um pregador, um pastor passou lá e colocou uma frase na porta daquela igreja dizendo o seguinte: esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento, porque igreja que não se movimenta é porque morreu. Igreja viva movimenta, atira por todo lado, vai, anda. Agora, qual é a igreja? Bate no peito e diga assim: eu sou igreja. Eu quero te perguntar se você está movimentando alguma coisa em relação ao reino de Deus. A igreja viva, edificarei a minha. Quando eu digo minha, é o quê? Se eu disser para os irmãos que esse celular é meu, porque eu tenho propriedade dele. Se eu disser para os irmãos que essa Bíblia é minha, é porque eu sou dono dela. Jesus disse assim: edificarei a minha. Irmãos, se eu sou igreja e Jesus falou que a igreja é dele, eu sou de quem então? Eu sou dele. Você é dele, aleluia. Nós somos dele. Tem alguém que pode levantar a mão e adorar o nome dele? A igreja é de índole dinâmica. Então nós temos esses verbos, mas a igreja de Atos também tinha alguns substantivos. Por que ela movimentava, andava, orava, reunia, edificava, perseverava, multiplicava, cria, crescia, aumentava, acrescentava, entrava, saía? Porque ela tinha alguns substantivos. Estou dando aula de português não, mas está aqui. Número 1, substantivo, poder. Segundo substantivo, oração. Terceiro substantivo, comunhão. Quarto substantivo, ousadia. Quinto, sinais. Sexto, maravilhas. Só que ela tinha um adjetivo. Então ela tinha verbo, substantivo e adjetivo. Qual era o adjetivo? Cheio. Se está cheio, o que acontece? Tem poder, tem oração, tem comunhão, tem ousadia, tem sinal, tem maravilha. E se tem poder, tem oração, tem unção, o que ela faz? Ela recebe, ela divulga, ela anda, ela cura, ela movimenta. Isso é igreja. Não é possível que você não vai dar nenhum glorinha hoje, né? Não é possível que você não vai falar nenhum amém hoje, né, crente? Pelo amor de Deus. E Jesus disse: ó Pedro, você é Pedro, isto é, Petro, fagulha de pedra. Agora eu sou a rocha. Então, irmãos, a igreja não está fundada sobre Pedro, não. Diz que Pedro foi o primeiro papa e tal, e agora vem e tal, porque está fundada. A igreja está fundada sobre Jesus. É a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Aleluia. Irmão, se você ouvir ou escutar algum crente, vou ensinar um negócio novo aqui, escutar algum crente dizendo assim: eu estou com medo de tirar o meu tapete. Irmão, quem anda de tapete é Aladim, aquele da ficção. Se você é crente, fica tranquilo que você não está em cima de tapete não, meu filho. Você está em cima da rocha. Não, eu vou falar de novo, você não está em cima de tapete não, você está em cima da rocha. E esta rocha é Jesus. É por isso que o salmista disse assim: olha, tirou-me de um charco horrível,
e colocou os meus pés sobre a rocha. Vamos voltar a falar de Pedro, que eu estou com vontade de falar da igreja e de Jesus. É que eu empolgo, né? É que eu fico empolgado, entendeu? Fico empolgado, grito, levanto a mão. Só não cantei ainda, mas canto daqui a pouco. Fica tranquilo, né? Amém? Outro dia, disse que tinha um amigo nosso aí, que não está morando aqui, foi pregar e resolveu cantar, igual eu canto no meio da pregação. Disse que acabou o culto, o pastor dele chamou ele e falou: irmão, deixa esse negócio de cantar só para o pastor Jando, não mexe com isso não. Não sei se ele estava meio desafinado. Mas pode cantar, viu, irmão? Pode cantar, não tem problema não. Eu só estou brincando. Então, queridos, Jesus agora fala com Pedro: Pedro, você é Pedro, mas eu vou te edificar a minha igreja. Mas, irmão, nós estamos falando dos altos e baixos da vida de Pedro, sim ou não? Coloca lá, Marcela, mantenha aí, por favor, o Mateus capítulo de número 16. Aí, eu não vou explicar, vê o versículo 18 agora, o que Jesus fala com Pedro. Olha, o que Jesus fala com Pedro? Para explicar isso, coloca o 19, né? O 19. Esse aí eu tenho que pedir o pastor Alcimar para explicar esse versículo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Veja bem, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Olha o que Jesus está falando com Pedro. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ué, pastor, então é por isso que eles falam que o São Pedro tem a chave do céu? Não tem negócio? O camarada chegou lá no céu, encontrou com o São Pedro e falou: qual que é o seu nome? Deixa eu puxar na lista aqui, né? Não tem nada disso não, irmão. A chave ali, pastor Silmar, eu creio que pode ser que ele que começou a pregar para os gentios, não foi? A pregação lá de Pentecostes, ele abriu a porta também do Pentecostes. Tem um monte de coisa que a gente pode falar aí, mas eu não vou entrar nesse detalhe não. Primeiro, para não falar nada errado, porque eu não busquei muito fundo no versículo. E depois que não é o nosso foco. Vai, 16, 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Jesus falou: ó, gente, vocês não falam com ninguém que o Pedro falou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, não, porque agora está revelado, eu sou mesmo. Mas não fala nada, não. Vê o 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha o quê, irmãos? Ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser o quê? Ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Coloca o 22 ao Pedro. E Pedro, tomando-o à parte, fazendo o quê? Jesus, faz favor, eu queria dar uma palavrinha com o senhor aqui, mas é no particular. Pastor, irmão, quando recebe alguém que chama para conversar do lado, você já esfria. Quando é obreiro, quando eu vou no campo, pastor, vem cá, quer conversar com o senhor, só nós dois, minha barriga já gela. Aí o Pedro, estou brincando, mas gela mesmo, né? E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreender Jesus. Olha a ideia. E dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor. De modo nenhum o senhor vai para Jerusalém morrer, negócio de cruz, negócio de morrer, o senhor não vai acontecer isso, senhor, de jeito nenhum, mas não vai mesmo. Olha o 23. A Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. O camarada acabou de falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus já está dando na nuca dele. Tem que vigiar, irmão. Tem que vigiar 24 horas. Não pode ficar offline, não. Eu vou desligar agora do céu, vou tirar umas fériasinhas de umas horas. Cuidado, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Por que Jesus repreendeu Pedro? Escuta só. Porque o Pedro falou: o senhor não vai morrer não. E Jesus tinha vindo para quê? Para morrer. Se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Qual era o projeto de Deus? A morte de Jesus. Qual era o projeto de Jesus? Ir até a cruz. Jesus estava com foco na cruz. E ele disse: ninguém vai tirar o meu foco. Eu vim para isso, eu vou viver para isso, eu vou morrer para isso, mas eu vou ressuscitar depois da morte. Está forte isso aqui, irmãos, ou não? Aí ele repreendeu e falou: para trás de mim, Satanás. Porque qual era o propósito de Satanás? Que Jesus não morresse. Porque, irmão, Satanás sabia que Jesus iria morrer. Satanás sabia que com a morte de Jesus, a nossa dívida ia ficar o quê?
liquidada. Você lembra quando ele falou lá na cruz, tetelestai? Está pago? Está pago o preço, está completo o preço, foi tudo, não tem mais nada, e já foi pago para sempre, não precisa pagar de novo não. Pastor, eu vou dar essa oferta aqui para Jesus me perdoar. Você já está perdoado, você pode dar oferta por outro motivo. Senhor, eu vou usar esse terno amarelo aqui porque para me ir para o céu. Você vai para o céu porque o sangue de Jesus te lavou. Você pode até usar o céu. Isso aqui é amarelo, essa cor aqui, que é nisso? Essa cor aqui, marrom. Eu estou até achando estranho que eu só uso terno mais escuro, né? E hoje eu tirei esse lá, que está guardado, não é novo, já tem um tempo que está lá, né? E tal. E eu vou aparecer na internet para mudar um pouquinho, né? Assim, para não ficar todo dia tudo azul. É brincadeira, irmãos. Satanás sabia que ele ia morrer. Mas tem uma coisa, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim. Contudo, seja feita a tua. Oh, glória. Oh, glória. Então o Pedro, dá vontade de falar só desse negócio, mas vamos continuar falando do Pedro. O Pedro, ele era instável desses altos e baixos, era capaz de declarações irrestritas de fidelidade e em seguida negar Jesus. Corajoso em um momento depois de cair na maior covardia, fez a profissão mais profunda e cristalina, dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e daí a pouco dá lugar a Satanás. Olha aqui, ele era de fé robusta a ponto de andar sobre as águas. Olha aqui para mim, a ponto de andar sobre as águas. Deixa eu imaginar ele andando sobre as águas. Diz a Bíblia que daí a pouco ele olhou para as ondas e ele falou: esse negócio aqui está meio complicado. Esse negócio aqui não está muito simples, não. E quando ele olhou, não está muito simples, o que diz a Bíblia? Que ele começou a afundar. Só que o Pedro, irmãos, a gente sempre zomba dele porque ele afundou, né? Mas não teve ninguém que andou um bocadinho em cima da água igual ele, né? Se ele tivesse aqui hoje, vocês podem até abusar de mim que eu afundei, mas qual de vocês andaram pelo mesmo pedaço? Amém, meus irmãos? Aí, deixa eu te falar um negócio. Quando ele está afundando, qual foi a atitude dele? Senhor, socorre-me. Agora eu queria um irmão aqui só para me ilustrar, mas ele tem que ser menor um pouquinho. Não, vem cá, Vaguinho. Você já me ajudou terça-feira passada. Aleluia. Fica aqui embaixo, Vaguinho. E olha para cá. Fica aqui e olha para cá. Esse é o Pedro que está afundando. Quando ele grita, o que ele faz? Senhor, socorre-me. Fala, Pedro, fala, cara. Socorre-me, Senhor. Não, mas está meio fraco. Grita assim quem está afundando mesmo. Socorre-me, Senhor. O que a Bíblia diz? Jesus falou com ele assim, né? Ô, Pedro, por que você é tão de pouca fé? Foi assim que Jesus falou? Foi, não foi? Mas o que Jesus fez primeiro? E segurando na sua mão, disse: por que é que você está com medo? E voltou com ele para a posição. Obrigado. Deixa eu te dizer, se fosse eu, já julgava na cara de Pedro e disse: eu sabia, Pedro, que você ia começar e ia afundar. Eu sabia que você não ia aguentar nada, porque você é fraco, você duvida mesmo. Eu sabia, Pedro, enquanto Jesus fosse julgando na cara dele, ele ia só afundando, só afundando, só afundando. Mas Jesus segurou na mão dele, depois que segurou, falou: Pedro, não duvida não, estou seguro na sua mão. É forte ou não é, irmãos? Primeiro ele segura na mão, depois ele pergunta: por que é que você está com medo? Urecabaixo. Deus está aqui, Ele vai segurar primeiro na sua mão, depois Ele vai te perguntar o que é que você está com medo. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Agora uma coisa eu vou lhe dizer. Não, vou falar o que Deus está colocando no meu coração. Tem gente que está afundando, mas não grita. Tem gente que vai afundando, mas não grita. A vida espiritual está indo para o buraco, a vida de comunhão está indo para o buraco, o casamento está indo para o buraco, tudo indo para o buraco, está tudo indo, afundando, e ele não grita. Cuidado para quando chegar a hora de você gritar, não escutar mais. Somente borbolhas de dentro da água. Grita por socorro. Aleluia.
Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Grita por socorro antes que afunde. Conserta esta vida com Deus antes que tudo vai para o fundo do mar. Põe a vida na presença do Senhor. Clama por Ele e diz: socorre-me, Senhor. Vamos adorar uns 30 segundos aí. Adore. Então louve. Tá chorando, louve. Precisando. Adora. Louve. Seu louvor invade o céu. Grita por socorro e diga: Senhor, a onda está me levando, mas eu grito nesta noite dizendo: socorre-me, estenda a sua mão. Eu tenho certeza que Deus vai estender a mão, te segurar e dizer: por que você está com medo? É só uma questão de tempo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Grite por socorro. Diga: Senhor, eu não estou conseguindo crer. Eu estou com medo da onda. Eu estou com medo do vento. O teu Cristo aparecerá andando em cima deste vendaval. Você não viria aqui hoje, não é verdade? Mas Deus te trouxe para lhe dizer: grite enquanto é tempo. A mão dele estará estendida, vai te segurar e vai dizer: eu vou te tirar para fora. Aleluia. Será que não seria esse o retrato de muitos de nós? Esse crente que está em cima andando sobre as águas e de repente está afundando. Mas este homem, este mesmo que parece conosco, ele tem algumas lições para nos ensinar. Sua chamada. Aleluia. O Senhor disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Suas experiências. Aleluia. Agora eu estava vendo agora há pouco, pastores, irmãos e irmãs, que no capítulo 16, Jesus diz para Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento estava falando na boca de Pedro. Agora, coloca o capítulo 17, Marcela. No capítulo 16, versículo 17, capítulo 17, versículo 1. Quantos dias depois, irmãos? Presta atenção aqui, irmão, no que eu estou falando. Quantos dias depois? Tomou Jesus quem? Pedro, Tiago e João e seu irmão, e conduziu aonde? Em particular a um alto monte. Irmão, eu gosto de Jesus, é por causa disso, que ele não desiste. O camarada acabou de dar mancada, Jesus falou: ei, vamos fazer uma viagem junto? Onde? Para o monte. Aleluia. Quem que vai? Os 12? Vão os 12? Não, só 3. Quem? Pedro? Sim, Senhor. Tiago? Sim, Senhor. João? Sim, Senhor. Só nós 3. Vamos lá. Para quê? Coloca o 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ô irmão, sabe o que o Espírito de Deus me faz entender? Ele pega do fundo do mar e leva para um monte, para se manifestar, viu, irmão Luciano? E eu gostaria de dizer para os irmãos que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que Ele nos socorre. É que Ele acabou, eu fico imaginando, mas a cabeça de Pedro acabou de declarar: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Senhor o repreende e diz: para trás de mim, Satanás, que quer tirar meu foco. Daí a pouco eu fico imaginando a cabeça dele: mas que mancada que eu dei, meu Deus do céu. Que mancada, onde eu estou com a cabeça? E o peso de consciência, cheio de trauma, cheio de complicação na mente. O Senhor disse: ô Pedro, vem cá. Daí a pouco o Senhor está se manifestando.
Diz a Bíblia que o rosto de Jesus ficou como o sol, como lá na eternidade. Aleluia. E como João viu ele lá em João capítulo 1. Coloca o 3, Marcela, por gentileza. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. É interessante, né, irmãos? Porque Moisés e Elias, né? O Moisés morreu e o Senhor o sepultou. Pastor, Moisés morreu e não foi na terra prometida, não é verdade? Morreu lá no monte e não foi. Mas e agora? Está lá ou não? E o Elias foi trasladado. Vai lá mais. Falando com eles. E Pedro respondendo disse: Senhor, olha o Pedro entrando em cena de novo. Olha o Pedrão aí. Disse a Jesus: Senhor, como é que tá bom a gente estar aqui, né? Se o Senhor quiser, a gente faz aqui 3 cabanazinhas, 3 tabernáculos. Faz um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Esqueceu dele. Porque quando você está vendo a glória dele, você esquece até de você. Quando o camarada só foca ele mesmo, é porque ele não está vendo a glória. Quando ele está vendo a glória, ele pensa em quem está perto dele. Tem gente que é tão ruim para servir, mas não presta nem para dar uma carona o crente que mora perto da casa dele, porque vai bater a porta do carro com força. Abre a porta para ele entrar. Se você estiver vendo a glória de Deus, sabe o que vai acontecer? Nem de você vai lembrar, você vai lembrar daqueles que estão à sua volta. Aí a gente podia fazer 3, coloca o 5º aí para a gente ver o que o versículo ensina. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Pode escutar ele. Pode dizer um amém aí, irmão? Deixa eu te dar uma notícia. O nosso tempo já está acabando. Mas me dá mais um pouquinho para a gente, do seu tempo, da sua atenção, para a gente caminhar mais um pouquinho. Vou falar algumas cositas a mais sobre esse Pedro aqui. E eu queria que colocasse, por favor, Lucas, capítulo de número 20. Vamos lá, Marcela. Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31. Nós estamos estudando quem? O nosso irmão Pedro. Sim ou não? Pedro é gente boa demais. Quando encontrar com ele lá no céu, quero dar um abraço nele. Falar: Pedro, você passou no estreito, né? Amém, irmão? Quem quer encontrar Pedro lá no céu, diga amém. Lucas capítulo 22, 31. Aleluia. O que está escrito lá? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos cirandar como ciranda o trigo. Olha a ideia do diabo. Estava olhando o Pedro e falou: deixa eu pegar esse camarada e dar nele uma peneirada. Aí o que Jesus falou no 32? Mas eu roguei por ti, tá? Para que a tua fé não desfaleça. E tem uma coisa, viu? Você, quando se converter, confirma com os teus irmãos aí. Você está meio ruimzinho ainda. Você está no caminho, né? Você está convertendo ainda, né? Mas vamos continuar. O que Pedro falou? Ele disse: Senhor, converter e confirmar os meus irmãos? O senhor está de brincadeira, Senhor. Eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Se for preciso, eu vou ser preso e eu vou morrer junto com o Senhor por causa do Senhor. O que diz o 34? Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Só Jesus, irmão, para suportar um homem desse. O cara dá mancada e Jesus está dizendo: vou insistir, vou continuar, vou insistir, vou continuar, porque Deus não desiste. Tem alguém entendendo e recebendo essa palavra aqui, meus irmãos? Eu estou entendendo e estou recebendo essa palavra. Agora ainda no capítulo de número 22, vamos lá, capítulo de número 22, joga para mim o versículo de número 54. 22, 54. Então, porque depois que Jesus falou com Pedro que ia orar por ele, que ele falou que ia com Jesus até a prisão e a morte, Jesus falou com ele: ó, Pedro, o galo não vai cantar sem que você tenha me negado 3 vezes. Na hora que você me negar 3 vezes, o galo vai cantar.
Daí a pouco, Jesus vai para o Getsêmani, como gostava de ir, ou costumava de ir. E diz a Bíblia, o versículo 44, que Jesus chorava em agonia, intensamente. Olha bem, irmãos, Jesus no Getsêmani chorando intensamente, a ponto do seu suor tornar-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Olha bem, o suor de Jesus transformava em sangue. Vou repetir porque tem gente que não ouviu. O suor de Jesus transformava em gotas de sangue. Como é que é chamado isso, pastor Jander? É chamado de hematidrose, que são as glândulas sudoríparas, elas estouram com a pressão e sai o sangue no lugar de suor. Sabe por quê? Por causa de você. Por causa de você, por causa de mim. E o Pedro que falou que ia até a morte, o versículo 45 diz que Jesus voltou lá todo molhado de sangue por causa do suor, encontrou os discípulos dormindo. Jesus é preso, e quando Jesus é preso, agora coloca o versículo 54. Então prendendo quem? Jesus. O levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Aí o Pedrão que falava, vou ser preso com o senhor, vou morrer com o senhor, e eu estou aqui mesmo, pode contar comigo, porque o negócio aqui é assim mesmo. Pedro seguia-o de longe. Você conhece alguém assim, que na hora da prova ele, você é crente? Mais ou menos. Vai lá, vê o 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, diga comigo, tinha um braseiro aceso. Repita, tinha um braseiro aceso. Havendo um fogo aceso no meio do pátio, presta atenção nisso aqui. Estando todos sentados, assentou-se Pedro junto do braseiro e começou a aquecer-se, porque o negócio estava meio frio, o clima. Coloca o versículo seguinte. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, colocou os olhos nele e disse, eu estou sentindo e notando que você também estava com ele, né? Com aquele que está preso lá dentro lá. Imagina o Pedro. Porém ele negou dizendo, mulher, eu não conheço esse tal de Jesus não. Vai. E um pouco depois, vendo outra pessoa olhou para ele e falou, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passado quase 1 hora, e o Pedro na beira do fogo, 1 hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também ele é galileu, está com cara que segue a ele. Porque você pode até tentar esconder e desviar. Alguém vai te achar lá e dizer assim, você está aqui, mas você está com a carinha de crente. Está ruinzinho, desviado, mas tem jeitinho de crente. O camarada foi assaltar o outro, meteu uma arma no peito dele e falou, passa o dinheiro. Ele falou, não tem. Ele falou, passa o dinheiro, não tenho. Ele falou, então eu vou te matar. Ele falou, não me mata não, que eu sou desviado da igreja. Aí o cara que estava com o revólver falou, então eu vou embora, porque eu também sou. Era 2 desviados. Não tem jeito, irmão, tem cheiro de ovelha, tem cheiro. Pode estar lá, pode estar na Babilônia, mas ainda um dia teve em Jerusalém. Não tem jeito, tem alguma coisa que diz, verdade ou não? Pois também você é galileu. Agora olhe o versículo de número 60. Olha aí, Paulo, Paulo da banana. Olha aí. E Pedro disse, homem, eu não sei o que você está falando. E quando ele disse, eu não sei o que você está dizendo. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Eu estava com vontade de imitar o galo aqui, mas estou com vergonha. Não ri não, irmão, porque eu queria imitar. Não tem não, né, Marquinhos, na internet, no coisa não, né? Cocoricocó, né? O galo, não aguentei não. O galo cantou. O galo cantou. Coloca o seguinte. E virando-se o Senhor,
Olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Irmão, vou falar um negócio com você aqui. Eu fico imaginando o coração de Pedro. Eu fico imaginando que ele ficava se xingando e dizendo: ruim igual eu está para nascer. Você já viu quando você erra? Olha para cá. Vou falar uma coisa aqui que o Espírito Santo de Deus me faz lembrar. Uma coisa boa que Deus me deu foi memória. O Espírito Santo vai me fazendo lembrar. Existem 3 maneiras da gente ser ferido. A gente é ferido às vezes pelos inimigos. Mas inimigo te ferir não é problema nenhum, porque ele já é inimigo mesmo, ok? A gente é ferido por amigos, gente que está do lado da gente, gente que relaciona com a gente. Dói mais um pouquinho, não dói do que inimigo, não é? Mas eu acho que a pior ferida é quando nós mesmos nos ferimos. É quando você se envolve com determinadas coisas, peca, e depois você está todo ferido, todo quebrado. Procura alguém para culpar. A culpa foi dele, a culpa foi dela. Assuma. Você não teve coragem, você não teve hombridade de dizer: não, o problema é meu, eu que pequei, o negócio sou igual Davi fez. O problema não é de Batseba, não. O problema fui eu que pequei, pronto. Porque tem gente, irmão, que ele quer sair, mas quer sair no lombo de outro. É igual a história do cabrito. Ele quer matar um cabrito e sair nas costas do cabrito. Nas minhas costas você não vai sair, não. Assuma em nome de Jesus e diga que o problema é seu e pronto. O Pedro falou: aí, o que eu fiz? Agora eu quero chamar a sua atenção para a primeira frase. Aleluia. Desse versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Olha para cá agora. Você imagina se fosse eu olhar? Que jeito que eu olharia? Ô Pedro, não vou nem olhar para ninguém, não, pra você não achar que estou olhando para você. Ô Pedro, vai ser ruim lá? É ruim demais, né, Pedro? Diz a Bíblia que o Senhor virou-se para ele. Aleluia. Eu entendo, irmãos, que foi um dos olhares de graça e de misericórdia mais forte que ele foi alcançado. Não, se você não der glória aí, pelo amor de Deus, eu vou parar a mensagem. Foi o olhar de Jesus mais cheio de amor. E dizendo: Pedro, valer você não vale não, mas eu continuo te amando. Prestar você não presta não, mas eu não vou desistir de você, Pedro. Aleluia. Agora coloca o 62, Marcelo. Olha o que Pedro fez. E saindo Pedro para fora, fez o quê? Chorou amargamente. Se eu te falar que falta 5 minutos para as 9, você acredita? Ou não? Vamos concluir mais 5 minutinhos aqui? Vamos lá? Irmãos, tem 55 minutos que eu estou falando aproximadamente. Um assunto tão gostoso que saltou o tempo, sim ou não? Deixa eu concluir aqui o que Deus quer falar conosco, para a gente na outra terça tratar de outro assunto, Deus falar outra coisa com a igreja. Mas eu gostaria de lhe dizer agora a reta final disso aqui. Jesus agora ele é preso, Jesus é espancado, e Jesus está diante de Pilatos, e Jesus está diante de Herodes, e está aqueles julgamentos. E aí eu vou lhe falando algumas coisas e você vai analisando. Jesus sai carregando uma cruz pelas ruas de Jerusalém para subir uma montanha chamada Calvário. De repente aparece Simão Pedro para ajudar ele a carregar a cruz, sim ou não? Cadê o Simão na hora que ele estava carregando a cruz? Foi outro Simão que ajudou. Jesus está lá sendo crucificado, cadê o Simão Pedro? Jesus é tirado da cruz, cadê o Simão Pedro para pegar o corpo dele e enterrar? Jesus está sendo zombado. Rua de cruz está sendo erguida. Cadê ele? Cadê o Pedro, Leonardo? Todo mundo, ó. Mas vamos deixar para lá. Jesus ressuscita. As mulheres aparecem lá. E Jesus disse assim, eu estava lendo agora à tarde de joelhos ali em casa. Jesus disse, vocês vão para Galiléia. Jesus está na Judéia. Mais de 100 quilômetros.
100 e tantos quilômetros. Vocês vão para a Judéia, ou melhor, para Galiléia, fala com os meus discípulos que eu ressuscitei, vão para a Galiléia, que eu vou lá para encontrar com vocês. Fala com os discípulos e fala também com Pedro. Aí, Davidson, me chama a atenção, viu, Marcelo? Tem 12, tem 11, porque o Judas já estava liquidada a fatura. Diga para os discípulos e para Pedro. Quando você manda um recado para lá, fala com seus irmãos lá e fala com fulano de tal. Cita um nome. Sinal de atenção. Por que que o Senhor está mandando falar com Pedro? Porque, irmãos, eu penso que o Pedro sofria a síndrome do galo. Pedro não podia escutar galo cantar. Cocoricocó. Oh, Pedro, meu Deus, neguei 3 vezes. Galo, nem com macarrão, nem de brincadeira. Síndrome do galo, consciência pesada. Jesus ressuscita e diz: fala com os meus discípulos e fala com Pedro também. Irmão, você está vendo que Jesus não desiste, não é verdade? Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Agora eu vou concluir pedindo à irmã Marcela para colocar lá no capítulo 21 do Evangelho de João, na sua habilidade e rapidez ali, e a gente vai concluir lá no Evangelho de João, capítulo de número 21, e eu queria que você aprendesse algo novo aqui esta noite. Isso, Marcos, nós já vamos terminar. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, olha para cá. Depois disto o quê? Depois de Jesus morrer, depois de Jesus ressuscitar, e depois dos discípulos ir para Galiléia. Por que mar de Tiberíades? Porque mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galiléia, é o mesmo lago de Genazaré, é o mesmo mar da Galiléia, eu já falei, Galiléia, Genazaré, Cafarnaum, na região de Cafarnaum. E Jesus apareceu junto ao lago de Tiberíades, ou mar da Galiléia. Estavam juntos Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Olha o versículo 3. Disse-lhe quem, irmãos? Não, coloca os olhos lá, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Disse-lhe quem? O que ele falou? O que você acha que é Pedro dizendo vou pescar? Olha aqui, crente. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Meu ministério foi enterrado aqui. Neguei, não fui lá acompanhar ele na cruz. Acabou. Tem alguém entendendo lá atrás? Ele não desiste de você, ele se importa com você, Ele está aqui esta noite. Eu quero repetir esta palavra: vou pescar. Acabou meu ministério, não tem mais esse negócio de obra de Deus, de discípulo, de apostolado. Vou pescar, vou voltar à minha antiga profissão. Vou voltar. Também os discípulos que estavam com ele disseram: a gente também vai. Já foram e subiram logo para o barco, e naquela noite, o que, irmãos? Nada apanharam. Vamos ver o 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou onde, irmãos? Na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Olha para cá, porque eles estão dentro do barco, lá dentro do mar, 200 estádios que está lá, 200 côvados que está lá. Não conheceram que era Jesus que estava do lado de lá. Vai para o 5. Jesus está na praia. Disse-lhe, pois, Jesus. Não, agora prepara aí para você dar um glória. Não é possível. Sabe o que Jesus falou? Filhos. Se fosse nós, cambada de desertores, traidores,
Me abandonaram. Olha aí o que vocês voltaram a fazer, se viram. Jesus disse: filhos. Não, crente. Você não consegue sentir o amor de Deus por você, não? Depois de tudo, o Senhor ainda chamar ele de filho. Filhos. Olha de Jesus, olha aí o que Jesus falou. Vocês estão em alguma coisa aí para comer? E eles não conheciam ainda que era Jesus. Aí sabe o que eles disseram? Não. Isto é, esse negócio da gente ter voltado a pescar até agora não deu nada certo. Porque quando você sai da direção de Deus, não é verdade? Negócio de ministério, negócio de obra de Deus, eu vou fazer casa, eu vou dizer o quê, eu vou pescar. Irmão, mas é malhar em ferro frio, né? É querer derrubar árvores só com o cabo do machado. Amém, irmão? Tem alguém que está entendendo aí ou só eu que estou entendendo? Está entendendo, né? Não tem nada, passou a noite inteirinha, não. Aí olha o versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco. Não, espera aí. Tinha dois lados, lado esquerdo e lado direito. Jesus mandou jogar para o lado direito. Lançai a rede para o lado direito. Lançai a rede do lado da vontade de Deus. Lançai a rede do lado que Ele está querendo que você lança. Joga do lado da direção dEle. É isso que Ele está falando. Não joga contrário, não. Eu estou te querendo de um lado, você está querendo o outro. Joga para o lado direito que vai dar certo. Do lado esquerdo não vai dar. Não, joga do lado. Tem gente entendendo, olha aí. Lançai a rede do lado direito e achareis. E lançaram-na, pois já não podia puxar a rede para fora de tanto peixe que tinha. Agora coloca o 7, Marcela. Então, agora eu gosto disso aí. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, sabe quem é? O Joãozinho. O Joãozinho que punha a cabeça assim no peito de Jesus. Aquele Jesus que sussurrava uns negócios no ouvido dele, você está entendendo? Porque Deus não tem filho predileto, mas tem amigo íntimo, não tem? Jesus amava, falou com Pedro lá dentro do barco: Ô Pedro, que está perguntando lá se tem alguma coisa para comer e mandou a gente jogar a rede, é o Senhor, viu? Ou quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. Deixa eu te ajudar para você não jogar pedra no Pedro, ok? Mas não é negócio de Pedro pescar pelado. Pedro não está pescando pelado, não. Quando diz nu aqui, ele estava somente com as roupas íntimas, com tipo uma bermuda, com um negócio do suspensório, um negócio meio colado por dentro, assim, não era nu de tudo, não, entendeu? Ele foi então, cingiu-se com a túnica e jogou em cima daquela roupa que estava meio pelas metades, mostrando um bocado do corpo. Aí, e o Pedro, sabe o que ele fez? Quando viu que era Jesus, vestiu a roupa e tchum, dentro d'água. Coitado desse Pedro, é tanto banho que ele toma. Mas Jesus já vai. Joga para o 8 agora. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Um côvado é 48 centímetros, então 100 côvados, 480, quase 1000 metros, levando a rede cheia de peixe. E eu estou achando que o Pedro foi nadando, porque ele pulou na água, e os outros discípulos foram no barco. Coitado do Pedro, todo molhado. Versículo 9, não ri não, irmão, que você vai ver Jesus do outro lado. Logo que desceram para a terra, viram ali. Ô Vaguinho, quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei de você. Vou te falar, confessar que eu lembrei de você. Quando desceram para a terra, viram ali o que, irmãos? Brasa. E um peixe posto em cima do pão. Quantas vezes negou Jesus? Pedro negou Jesus. Onde? Onde que ele estava? Na beirada de um braseiro. Negou Jesus 3 vezes. Jesus chama eles e diz: vou acender um foguinho do lado de cá, porque do mesmo jeito que ele escorregou e me negou, eu vou restaurar ele do lado de cá, perto da brasa. Acendeu uma fogueira. Agora me pergunta onde Jesus arrumou fogo, irmão, para acender a fogueira. E Jesus estava perguntando: vocês têm alguma coisa para comer aí? Tem não. Eles estão vindo com o barco, com 153 peixes. Quando eles chegaram do lado de cá, Jesus já está com fogo aceso, pão e um peixe.
Na beira da fogueira, Pedro negou. Na beira da fogueira, Jesus chega para dizer: ô Pedro, vem cá, vamos conversar. Porque no lugar da tragédia será o lugar da restauração. Onde aconteceu o fracasso é o lugar que vai acontecer a restauração. Agora vamos à sequência, meus irmãos. Versículo de número 10. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que vocês apanharam aqui, vamos juntar com os peixes que a gente já tem aqui. Vamos lá, versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se, ou melhor, sendo tantos, não se rompeu a rede, entendeu? A rede não estragou, não. Vamos para o 12. Agora, disse-lhes Jesus: vinde para vocês comer, e nenhum dos discípulos ousava perguntar nada: quem é o Senhor? É que a gente deu uma saída aí, Senhor, para pescar. A gente está meio sem graça assim, de falar que a gente está sabendo que é o Senhor, né? Mas deixa o assunto aí quieto por enquanto, porque o negócio está meio sem graça, né? Porque a gente fica com uma vergonha, não fica, irmão? Depois de tanta mancada, não é verdade? O Senhor quer a gente tudo, a gente dá tanta mancada, o Senhor vai atrás. Aí ninguém perguntava: quem que é o Senhor? Porque eles já sabiam que era o Senhor. Agora coloca o versículo de número 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes. Semelhantemente também pegou o peixe. Eu fico imaginando que pão, irmão. Eu já estou com vontade de jantar. Imagina aqui, você imaginando um pão desse e o peixe. Vai para o 14 agora, vai lá. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Agora vai para o 15. Ai. Agora é que Jesus chama no cantinho para conversar. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Por que Jesus não perguntou só se você me ama? Você me ama mais do que esses que estão aí junto com você? Porque lá atrás Jesus falou: se for preciso, eu morro. Eles não têm coragem de morrer não, mas se for preciso, eu morro assim, no lugar do Senhor. O Senhor falou: você me ama mais do que eles, Pedro? Você achava que era alguma coisa? O que você acha? Você me ama mais do que esses discípulos aí? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Número 1, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, você amas-me? Não perguntou agora mais do que esse, ok? Só perguntou: amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, pela terceira vez, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. De novo, 2 vezes. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes o Senhor perguntou se ele o amava? A recuperação é completa, não é verdade? Negou uma vez: tu me ama mais do que eles? Negou segunda vez: você me ama mesmo, Pedro? Negou terceira vez: você me ama mesmo? Tu sabe que eu te amo. Agora, irmãos, quando você busca no original do grego, que é escrito no Novo Testamento, tem algumas coisas que às vezes a gente não consegue entender. Eu não vou nem contar para você que é 9 e 10, porque eu preciso concluir, entendeu? Fica tranquilo, 9 e 10. Pastor, eu tenho que trabalhar, eu também. Então segura aí. Na primeira vez, o Senhor usou a seguinte frase do grego. O Senhor usou: Petros agapasmi. Isto é, com o amor ágape, que é o amor que é mais forte, capaz de dar a vida pelo outro. Primeira vez o Senhor perguntou: você me ama com o amor ágape? Ele falou: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor perguntou segunda vez: Petros agapos-me? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. Da terceira vez o Senhor perguntou: Petros, filais-me? Perguntou ele se ele amava no amor filéu, porque o amor ágape é o amor capaz de dar vida, e o amor filéu é o amor que tem a ver com a filosofia, que tem a ver com irmãos, que tem a ver com comportamento. Isto é, você gosta de mim? Quando Jesus falou filéus-me, aí o texto diz que Pedro entristeceu. Por que o Senhor não perguntou ele ágape como da primeira vez? Porque o Senhor viu que ele não tinha condições ainda de amá-lo daquela forma. Mas lá da terceira vez,
Ele disse, entristeceu e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Jesus falou 3 vezes com ele: apacenta as minhas ovelhas. E agora eu vou dar uma palavra para os pastores, para nós que estamos aqui. Por que o Senhor falou com ele depois de perguntar 3 vezes se ele me amava, para pastorear as minhas ovelhas? É porque para cuidar das ovelhas de Jesus tem que amar o mestre. Quem não ama Jesus não ama ovelha. Não vem me dizer que pastor que não ama ovelha ama Jesus, não. Quem é apaixonado por Jesus ama a igreja. Alguém está entendendo? Vocês já estão meio cansados, 1h05 de palavra, né? Mas eu vou concluir dizendo agora o versículo de número 18. Olha o que Jesus falou. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas agora, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro vai vestir a sua roupa, e outro vai te levar para onde você não quer ir. Aí coloca o 19. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse para ele: segue-me. Jesus já havia dito: vinde após mim. Agora Jesus disse para ele: segue-me. Depois de toda a tragédia, o Senhor disse: segue-me. Por que, pastor, que Jesus disse para ele esta questão aí de quando você ficar velho? Os anos se passaram. No dia 17 de julho do ano 64 da nossa era, aconteceu um incêndio em Roma. Esse incêndio durou alguns dias. E diz-nos a história que faltava estacas para amarrar e piche para amarrar os cristãos, porque o imperador estava culpando que a culpa do fogo de Roma era dos cristãos. E diz-nos a história de Roma, que nesta perseguição morre Paulo. E Paulo agora está no corredor da morte. Quando ele está no corredor da morte, ele diz: Timóteo, fica tranquilo, porque eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Presta atenção. E o tempo da minha partida está próxima. Eu já estou indo embora. Isso foi Paulo. Mas e Pedro? O que Pedro disse no corredor da morte? Coloca para mim, Marcela. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz-nos a história, meus irmãos, que Pedro, quando estava para morrer, eles queriam crucificá-lo. Isso aí já não está na Bíblia, é a história. Vamos recorrer à história. Eles queriam crucificá-lo. E ele disse: a minha paixão por ele é tão grande que eu não aceito ser crucificado como ele foi. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Agora olha o que ele diz na sua carta, 1 de Pedro, 2 de Pedro 1,15. Mas também, é o versículo 14, por favor. Versículo 14, um versículo antes aí. 2 de Pedro 1,14. Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo. O que Pedro falou? Que o tempo da minha partida está próximo? Paulo falou, olha o que Pedro está dizendo. Sabendo que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Coloca o 15. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte vocês tenham lembrança dessas coisas que eu estou falando com vocês. Tem gente que entendeu e levantou a mão, tem gente que não entende. Sabe o que Pedro está dizendo? Morre o pastor, mas não morre a obra. Morre Paulo, mas a palavra não morre. Morre Pedro, mas a palavra continua viva. Morre líderes, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E vocês vão lembrar de tudo que aconteceu. O que você aprenderia? Fique de pé comigo. O que você aprenderia esta noite com as lições da vida de Pedro? Marquinhos, eu não sei se é possível você olhar quantas pessoas passaram pelo nosso Facebook esta noite, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa aqui. O que você aprendeu com Pedro esta noite? O que você aprendeu com a história de Pedro, depois de 1h10 falando sobre Pedro? Eu vou falar o que eu aprendi. O que
eu sinto Deus falando comigo é que minhas imperfeições não serão suficientes para Deus desistir de mim. Procure entender isso aqui, que minhas fraquezas não serão suficientes para Ele me julgar no lixo. Eu aprendi aqui esta noite que quando eu quiser desistir e voltar atrás, mesmo por alguma fraqueza ou alguma debilidade, Ele irá atrás de mim e vai dizer: vamos recomeçar. Deus está falando aqui esta noite. Ele não desiste de você, Ele se importa. Eu quero orar com você. Você se sente fraco? Pedro também sentiu. Você se sente frágil? Pedro também sentiu. Pedro afundou, a gente também afunda. Mas que bom ter um Cristo como esse do nosso lado. Que bom saber que Ele marcou um culto como esse e te trouxe aqui para te dizer: você pode voltar a pescar, mas eu vou atrás de você. Porque eu não te quero pescando, eu te quero fazendo a minha obra. Deus me manda dizer para alguém aqui: não adianta tentar sair. Você está preso com algemas espirituais, algemas invisíveis. Não dá para fugir. Aleluia. Vamos fazer uma oração enquanto os meninos tocam. Ele não desiste de você. Quem sabe tem alguém que quer voltar para a igreja esta noite. Alexandre. Eu estou dando um tempinho para você conversar com Ele. Quem sabe você está se sentindo um Pedro esta noite. Eu voltei, eu quero saber se você me ama. Porque quem o ama abre mão de tudo. Moça, se for preciso de você abandonar um namoro por causa dele, abandona. Rapaz, se for preciso de abandonar um namoro, abandona. Irmão, se for preciso de abandonar o uso de alguma coisa por causa dele, abandona. Mas não deixe Jesus por nada, porque Ele te ama com um amor incomparável. Não dá para comparar o amor dele. Senhor, eu quero abençoar esta igreja esta noite. Eu quero abençoar a vida dos irmãos. Eu sei, Senhor, que os desafios são muitos. Mas o Senhor é maravilhoso. Eu abençoo a vida dos teus filhos esta noite. Que sejamos fortalecidos e abençoados. E que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Que o mesmo Pedro que negou e assentou-se e estava agachado diante de uma fogueira, seja o Pedro que se coloque de pés em Atos 2, depois do Pentecostes, e declara as grandezas do Senhor. Eu oro e abençoo o teu rebanho no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós já estamos terminando. Fica sentado, assenta, não saia.